Olá pessoal, então a gente está aqui para nossa quinta semana da nossa disciplina de desenvolvimento de animações para a internet. E essa parte aqui é a parte prática com o desenvolvimento de uma animação utilizando o Flash, né? Então a nossa animação que a gente vai desenvolver é essa aqui. A gente vai usar as mesmas imagens, né? Os mesmos quadros da animação em GIF, né? Só para a gente perceber assim, a diferença, né? Do que pode ser feito em GIF e do que pode ser feito em Flash, né? Uma animação como essa pode ser feita em GIF também, pode ser feita algo bem parecido, mas devido à quantidade de camadas, né? Que ao término da interpolação do arquivo, né? A quantidade de camadas, devido à quantidade de camadas, o arquivo fica bem grande. Então, há situações em que é melhor a gente fazer um, um, uma animação em Flash e há situações em que é melhor fazer um GIF, né? Nesse caso aqui, como se trata de algo bem mais trabalhado, né? Algo que tem um loop, que tem aqui uma imagem, um texto que começa a aparecer de baixo para cima, né? No final um quadro que como é esse da foto aí do rio, né, que começa pequeno e vai aumentando nesse caso aqui, né? Então aqui é melhor fazer um flash, né? Então a gente vai dar continuidade. A gente viu a parte teórica, né, falando sobre o flash. Agora vamos utilizar o flash na prática, né? Então, como eu já falei antes, né, a gente está usando aqui o flash da Macromedia, né, que é a versão 8, que é praticamente a última versão do Flash na época, né, antes de ser vendido o Flash para Adobe, né? Então, a versão que a gente está tendo aqui é a versão profissional. Você pode usar uma versão mais nova, mas que não vai ter muitas mudanças assim do que a gente está fazendo. Lógico que vem algo bem mais moderno, né? E com certeza mais recursos, mas o que você aprender aqui você consegue aplicar em qualquer Flash, com certeza. Vamos lá. Então, para início, a gente vai criar um novo arquivo, né? Vai aqui em File New, um novo arquivo em Flash, um novo documento em Flash, dou OK. Bom, essa área aqui é a nossa área de trabalho, tá? Nossa área de trabalho ela está aqui atualmente de 550 por 400 pixels, né? Só que o nosso banner, vocês lembram lá que ele é de 240 por 120 pixels. Então a gente tem que dimensionar a nossa área de trabalho para o tamanho da peça publicitária, né? Da animação que a gente vai fazer. Então eu clico com o botão direito na área branca aqui, né? E vou aqui nas propriedades do documento e digo que quero agora de 240 por 120 pixels. Dou OK. Pronto. Aqui está a nossa área de trabalho, né? Vou dar aqui um Ctrl+. Você vai se familiarizando com o programa à medida que você vai usando, lógico. Então tem uns atalhos aqui que eu uso, mas que você pode facilmente pesquisar e a partir do momento que você se familiariza, você vai utilizar esses atalhos também. Bom, aqui eu tenho minha área de trabalho, né? Lembrando que a animação que eu quero criar é essa aqui. Eu quero fazer algo bem parecido, se não igual a isso, né? Beleza. Então vamos lá. Aqui eu tenho as camadas, gente. Então o Flash trabalha com essas linhas de tempo aqui, tá? Para cada camada eu tenho ações que são realizadas nessas linhas de tempo aqui. Aqui por enquanto eu só tenho uma layer, uma camada, né? Que essa camada ela está em branco, né? E aqui é a linha do tempo e é aqui que eu aplico os efeitos, né? E eu vou fazendo, inserindo as camadas para que de forma sequencial eu crie a minha animação, certo? E isso automaticamente vai sendo gerado um arquivo SWF, né? Que é esse arquivo que você vai inserir no seu site, certo? Então eu vou aqui no momento salvar esse arquivo aqui, ó. Vou aqui salvar. Ó. Importante que você comece salvando. Vou botar aqui na área de trabalho mesmo. Vou criar uma pasta aqui com o nome. Criar uma pasta aqui novo. Novo pasta.
E eu vou botar aqui a animação. Anima Flash. Anima Flash. Ok. Criei a pasta. Vou abrir a pasta. Dentro da pasta eu vou botar Olímpia, que é a animação das Olimpíadas, né? Beleza. Então eu vou salvar o arquivo .fla. Esse arquivo .fla é o arquivo Flash, né? Toda alteração que você fizer no arquivo e executar, ele vai salvar, ele vai automaticamente gravar um SWF, né? Que é exatamente esse SWF, esse arquivo dessa extensão, que você vai inserir ela no seu HTML na sua página, né? Então eu vou salvar aqui, ó. Salvei. Vamos lá nessa pasta aqui só para a gente conferir aqui. Área de trabalho. Área de trabalho. Anima Flash, ó. Bom, tem o arquivo Olympia aqui, que eu acabei de salvar. Observem o seguinte, eu vou agora trabalhar com esse arquivo Olympia, certo? A princípio aqui, eu vou fazer a minha Layer 1, a minha camada de número 1. Então eu clico em cima aqui do tempo 1 da camada 1 e vou inserir aqui uma imagem, né? Vou inserir aqui um estágio, né? Importar um estágio. Esse estágio, no nosso caso aqui, serão imagens. Lembrando que o Flash, eu posso criar desenhos vetoriais aqui nessa área branca, né? E animá-los, ou eu posso importar uma imagem que já está feita em um outro aplicativo. Por exemplo, eu tenho 3 GIFs que eu mandei para vocês, vocês lembram, né? O segundo GIF que já vem com aquele textozinho, eu vou mandar ele em branco agora para você criar o texto, né? Você tiver acesso, né? Vai tentar acesso aí ao Flash, vai criar esse texto. Aquele texto venha participar dessa festa das Olimpíadas, né? No GIF de número 2. Então, esses GIFs eu vou mandar só o GIF de número 2 agora. Aliás, eu vou mandar novamente os 3, que fica melhor, fica mais fácil aí de vocês trabalharem. Eu vou mandar os 3 GIFs. Então eu vou inserir o GIF de número 1 aqui. File, importar. Importar para um estágio, né? Então, o GIF de número 1 vai ser esse aqui. Então eu vou abrir ele. Aqui ele me pergunta se eu quero inserir os 3 logo em sequência. Eu digo que não. Eu quero inserir só um. Beleza. Então está aqui o meu primeiro GIF, né? Vai ser a minha primeira camada. Então, na linha do tempo aqui, eu estabeleço quantos tempos eu quero que esse GIF, que essa imagem fique ativa. Eu vou botar 25 tempos aqui. Aí eu vou inserir aqui um ponto, né? Inserir um keyframe, um quadro de referência no caso, né? Então aqui, ó, se eu der um Ctrl Enter aqui, eu já vou executar a minha animação em Flash, ó. Tá aqui a animação chamada Olympia, só que não está acontecendo nada, porque eu não fiz nada por enquanto. Mas essa ação de eu clicar em Ctrl Enter já é suficiente para criar o meu arquivo SWF. Vamos ver lá em Anima Flash. Ó, tá aqui, ó. Flash Movie, né? Esse arquivozinho aqui, Flash Movie, é que eu vou inserir ele lá na minha página web quando eu estiver desenvolvendo, certo? Beleza, então vou voltar para lá. Ok, então eu estou aqui na minha primeira camada, na Layer 1. Vou minimizar aqui, certo? Então, o efeito a ser criado aqui é exatamente esse loop, né? Que ele começa parado, ele dá um loop e ele volta à posição original. Vamos ver aqui. Ó, dá um loop e volta à posição original. Isso nesse T aqui, desses 25 tempos, certo? Vamos fazer isso. Então eu clico no primeiro, aperto no Shift e clico no último, certo? Aí eu vou aqui em Trim e clico em Shape. Aqui na distribuição, desculpa, clica em Motion. Aqui na rotação, eu digo que quero
CW. CW. Ok. Então, Trim Motion, Rotate, CW. Só isso. Vamos ver aqui se funcionou. Ó. Aqui ele dá uma rotação, o loop, e volta à posição original. Vamos dar Ctrl Enter para ver como é que ficou. Ó. Certo. Vemos aí o loop. Então assim, a nossa primeira camada aqui já está praticamente pronta, certo? Então vamos agora perceber o seguinte, gente, ó. A transição de uma camada para outra, ele tem um pontozinho de parada. Vamos ver aqui a animação. Ó. Ele tem um ponto de parada antes de passar para a camada seguinte. Certo? Então, no caso aqui, ó. Vocês perceberem aqui, ó. Eu vou movimentando a linha do tempo, ó. Arrastando. Aqui, ele tem esse ponto de parada aqui, que antes de passar para a camada 2, ele deve ser estendido um pouco. Para que fique um pouco parado aqui na posição original Rio 2016 da logo aqui, certo? Então eu vou deixar ele selecionado no último quadro aqui, no último tempo, que é o 25 aqui, e vou inserir, né, novos keyframes, né? O atalho é F6, tá, gente? Então eu vou dar uns F6 aqui até o 25, até o 35 aqui, pronto. Então ele vai estar um pontozinho de parada aqui. Vou dar Ctrl Enter de novo. Ó. Ele dá um pontinho de parada, aí depois ele volta a fazer o loop de novo, né? No caso, quando eu criar a nova camada aqui, o layer 2, né? Depois dessa paradinha, ele já vai passar para o layer 2. OK? Beleza. Então vamos aqui inserir uma nova layer. Inserir layer. Layer 2. Ok. Essa layer 2, ela vai começar a partir do momento que a layer 1 terminar. Lembrando que eu posso botar o nome das camadas aqui, tá? Posso botar o nome das camadas. Caso eu tenha uma animação muito extensa, com várias camadas, fica melhor de eu identificar. No caso aqui eu não vou botar. Eu vou deixar layer 1 e layer 2 e as sequências que são, no caso aqui, no máximo 5 layers resolve o problema aqui. Ok, layer 2, o que é que vai ter na layer 2? Na layer 2, vamos lá, vamos observar aqui, tem esse gatinho aqui que é o mascote das Olimpíadas, né? Ó. O loop, um tempo, e vem lá, venha fazer parte desta festa do esporte. Ok, então o nosso quadro aqui, desculpa, a nossa camada, ela vai ter como background, como pano de fundo, aquele gatinho lá, né? Que é exatamente o nosso GIF 2. Então eu vou aqui em File, importar estágio, né? E vou escolher o GIF 2. Vou abrir. Beleza. Aí novamente ele pergunta se eu quero inserir a sequência, eu digo que não, quero só ele mesmo. Desculpa, gente. Não é bom acontecer isso para a gente poder alertar. Olha só. Eu vou Ctrl Z aqui para cancelar aqui. Certo. Observe uma coisa. Sempre que eu for inserir um novo elemento, né? Um novo estágio em uma nova camada, eu tenho que inserir um keyframe. Certo? Então eu vou dar um F6 aqui para inserir esse novo keyframe. Vou botar ele aqui um pouquinho mais para frente aqui. Tá bom aqui. Então olha só, por que inserir esse keyframe aqui? Porque senão ele vai inserir o meu estágio lá no começo do tempo. E o correto não é isso, porque vai ficar sobrepondo um ao outro. O certo é inserir um logo após o término do outro, que é aqui. Aqui a gente se baseia pelo tempo, gente. O tempo, né, já que é uma animação dinâmica, né, e as animações dinâmicas, as animações no decorrer do tempo, alguma coisa que acontece no decorrer do tempo. Agora sim, inserir o meu keyframe, vou aqui em File, importar
para o estágio, né? E vou escolher o GIF 2. Abrir. Digo que não. Pronto. Agora vejam só. O GIF 1 acontece normal, desculpa, o layer 1 acontece normalmente e ao final dele começa o GIF 2. Certo? Nesse GIF 2 aqui, eu vou ter que trabalhar ele para que isso aqui fique como pano de fundo e se sobreponha a isso aquele texto, né, que a gente viu, aquela transação, né, que ele começa clarinho e ele vai aparecendo o texto. Vamos ver? Ó. Aqui é para terminar. O loop. Aqui, ó, começa escuro, né, e começa clarinho e vai ficando escuro. Aí ele tem um pontozinho de parada. A gente vai fazer isso aí. Bom, esse gatinho aqui, esse mascote, ele vai se estender como pano de fundo por um certo tempo, né? Vamos botar aqui até os 60. Então eu vou inserir um keyframe aqui, F6. Beleza. Vamos ver a nossa animação como é que tá? Ctrl, Enter. Ó, o loop, parada e o mascote. Loop, parada e o mascote. Certo. Beleza. Então, no mascote aqui é que vai aparecer aquele texto, né? Exatamente o texto venha fazer parte dessa festa conosco. Ok. Então, deixei selecionado aqui o primeiro tempo da Layer 2 e vou inserir aqui, clicar no Azinho aqui, ó, no próprio Flash mesmo, e vou inserir um texto aqui, um editzinho de texto. Venha participar fazer parte, desculpa, vai ficar igual ao outro, né? Fazer parte dessa festa do esporte, certo? Vamos aqui botar uma cor. Vou selecionar aqui primeiro, né? Botar um azul. Ok. Então eu trago ele agora para dentro da minha camada. Certo. Beleza. Então no momento tá assim, ó. Se eu passar aqui em toda a linha do tempo, né? Ele está assim. Certo? Ok. Agora esse texto, ele tem que aparecer, né? Ele tem que ir aparecendo aos poucos, né? Essa é a proposta da animação. Então, clicando aqui em cima da seleção, selecionei o texto, certo? Vou aqui com o botão direito do mouse em cima do texto e vou aqui em efeitos da linha do tempo, né? Vou aqui em transição e transformação e quero uma transição. Ele vai me abrir essa tela aqui de transição. Aqui eu tenho algumas configurações, a quantidade de frames, né, que ele vai levar até concluir a transação, né, de ir aparecendo aos poucos o texto, a velocidade com que ele aparece, e aqui o sentido, né, que a gente está no sentido aqui de cima para baixo. Então aqui eu dou OK. Beleza. Ele criou, gente, uma transição daquele texto. Ó, se a gente ver aqui, ó, estão vendo aí? Ó, ele vai aparecendo, vai, no caso aqui, né, desaparecendo aos poucos, que ele começa, ó, do final para o começo, né? Aqui fica difícil de ver, porque vou fechar isso aqui. Porque tem outras camadas, né? A Layer 1 e a Layer 2 estão ativas. Para tirar a visualização delas, vou aproveitar e vou dar aqui a dica, né? Esse olhozinho aqui eu consigo anular as outras por enquanto para me conseguir ver somente aquela que eu quero trabalhar, ó. Então olha só, ele vai, ó, tô vendo aí, ó. Beleza. Vamos ver como é que tá a nossa animação por enquanto. Ó,
Observe que está borrado, né? Está borrado por quê? Porque onde era para o pano de fundo aí do... Por quê? Porque ele tá havendo aqui uma desorientação entre as camadas, né? Eu tenho uma camada de transição aqui entre a layer 2 e a layer 1. Essa camada de transição está no lugar errado. Tanto horizontalmente como verticalmente. Ou seja, tanto na linha do tempo como na sequência de camadas que tem que aparecer. Certo? Então, o certo para ela estar é exatamente o começo dela igual ao começo da layer 2. Então eu clico no primeiro quadro, né, e no último e arrasto, seguro e arrasto com o mouse até o início. Pronto. Exatamente aqui que ela tem que estar. Certo? Eu vou estender um pouquinho aqui a layer 2, clica com o mouse e arrasta no keyframe até o final aqui. Beleza. Então olha só. Vamos ver agora, vamos executar o loop. Tá certo, pessoal? Tá certo não, né? Não estão vendo texto nenhum ainda. Por que não está vendo texto? Porque observem que a camada de transição, que é a camada do texto, está embaixo do fundo. Então, se o texto está abaixo do fundo, né, ele não vai aparecer, ele tem que estar acima. Então, eu seguro na layer de transição e arrasto para cima. Agora sim. Vamos lá, executar de novo. Pronto. Ó, venha fazer parte dessa festa do esporte. Aí vem o loop de novo. Quer dizer, já criamos duas camadas, né, da nossa animação. Agora falta a gente botar o tempo, né, de parada da segunda camada, né? Então aqui eu tenho a camada 2, que é o background, que é o logotipo, que é o mascote, né? E a camada de transição, que é a camada do texto. Então eu tenho que estender a camada do texto e a camada de essas duas aqui, né? Tenho que estender do jeito que está aqui, né? Por um certo tempo, até que comece a última camada, que é a camada 3. Então eu vou fazer o seguinte, gente. Na layer 2 eu vou inserir novos frames aqui. Novos keyframes. Vou até o 75 aqui. Pronto. Vamos lá? Venha fazer parte dessa festa do esporte. Aí observe que ele dá um tempinho, mas o texto não aparece mais. Por quê? Né? Exatamente porque o final do texto, né? O final do texto, onde o texto está completo, é aqui no frame de número 64 aqui, né? Vou tirar a visão do layer 2 para ficar só o texto, ó. Se eu voltar aqui, à medida que eu volto, ele vai sumindo, né? Então eu tenho que manter isso aqui por um certo tempo, até chegar no 75 para se igualar ao fundo, certo? Então eu vou criar aqui, ó, clicar em cima desse... Peraí. Deixa eu dar um F6 bem aqui. Aqui eu tinha que ter dado F6. Deletar bem aqui esse frame que está fora. Pronto. Deixa eu executar aqui só para ver como é que tá. O loop. Venha fazer parte desta festa do esporte. Beleza. Tá ok. Então vamos aqui inserir frames. Deixa eu ver aqui como é que tá. Inserir keyframe branco. Não, o keyframe branco aqui não vai resolver. Vamos inserir aqui um keyframe normal para ver. Aqui tem uma solução para isso aqui, gente. É o seguinte: como
né? É bom aparecer esses probleminhas durante a gravação, porque esses problemas são problemas reais que acontecem com qualquer um, né? E vai acontecer com vocês também, a gente vai solucionando aqui. Então olha só, o certo é eu repetir esse frame aqui. Espero que todo mundo esteja entendendo da necessidade de eu manter esse frame aqui por um certo tempo, porque senão, na hora que passar isso aqui, ó, automaticamente já entra a camada 3. Isso não é legal. É bom que dê um pontozinho de parada. Então eu tenho que repetir isso aqui por um certo tempo, né? Então eu vou aqui, clico com o botão direito em cima e vou copiar esse frame. Clico no seguinte e vou colar ele. Vou colar ele. E eu vou colando, certo? Ctrl V. Ctrl V aqui não. Fica legal. Vamos aqui selecionar logo aqui uns 3. Ver se ele seleciona aqui. Não, tem que ir de um por um mesmo. Copiar frames. Copiar frames. Vamos aqui ver se dá até aqui. Parte frames. Não. Parte frames. Beleza. Pronto, aqui o último. Ok. Loop. Background. Venha fazer parte dessa festa do esporte. Dá a parada. Ó, beleza. Deu a parada. Exatamente o tempo que vai levar esse tempo. Esses. Deixa eu ver. 15 tempos aqui, né? Que é o tempo que vai levar para entrar no caso, a última visualização, que é aquela imagem, né? A imagem do rio com os mascotes, que é exatamente essa imagem aqui que a gente vai ver aqui na animaçãozinha, ó. Vou botar aqui na frente, tá? Então olha só, ele começa pequenininho e vai aumentando, né? Ok. Então nosso objetivo agora vai ser, opa, vou trazer aqui para cá de volta. Pronto. Nosso objetivo vai ser fazer a layer 3 agora. Então, vamos lá. Botão direito, inserir uma nova layer. Que no caso aqui vai ser a layer 4, porque tem uma layer 3 que é a layer de transição, né? Então, onde é que vai ficar essa layer 4 aqui, né? A layer 4 vai ficar aqui abaixo, certo? No caso aqui poderia ficar em cima, não tem problema. O importante é a sequência aqui que vai sendo criada, né? Beleza. Então, ó, onde é que vai iniciar ela? Vai iniciar logo após o término, né, da layer 2. Então, vim aqui. Vou meu ponto aí, né, o meu quadro chave, né, o keyframe. É exatamente a partir daqui que vai começar a minha última camada. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir uma camadas intermediária com fundo verde, né? Mais. Então, no caso aqui, ó, tá o fundo branco, né? Vai ficar fundo verde agora. Então, clico aqui no primeiro, né? Clico lá no 100. Então, a minha área delimitada vai ser essa aqui, certo? A área, vou fazer o seguinte, eu vou deixar para delimitar ela depois que eu fizer o quadro. É melhor. Depois que eu fizer o que eu estou pensando aqui agora, que é exatamente um fundo para isso aqui. Então eu vou tirar a visualização aqui do texto para ficar branco, né? E eu vou criar aqui um retângulo. Esse retângulo ele vai ser disposto em toda a camada, né? E esse retângulo minha cor aqui tá ele verdinho aqui. Peraí. Verdinho. Pronto.
está vamos fazer com que ela fique dinâmica. Então vejam só. Vou dar aqui um... Vou minimizar aqui, tá, gente? Pronto. Tirar a visão aqui do Layer 4, ficar só o Layer 5 para me trabalhar com ele. Então vou dar um F6 aqui, deixa eu ver, pronto. Beleza. Então daqui do 75 até o 95, então nesses 20 tempos aqui, essa imagem aqui ela tem que começar pequenininha e ir aumentando. Certo? Então ela começa pequena. Então eu vou aqui no começo dela, clico em cima dela e o começo dela aqui eu vou botar, vou tirar bem aqui do meio. Ela está 240 por 120, lógico, né? Só que eu vou botar o seguinte, vou botar 60 por 30. Pronto, vai ficar pequenininha, ó. Pequenininha. E ela vai no final ficar assim. Só que entre o 75 e o 95 tem que haver o quê? Uma interpolação. Ela tem que ir crescendo. Ela não vai começar pequena e de repente ficar grande, não. Né? Esse é o segredo aqui do Flash, da animação. Né? Então eu vou aqui no primeiro, vou no último, né? E vou aqui em Twin Motion. Né? Twin Motion, eu vou aqui em Rotate. Né? Na rotação. Em uma rotação, vamos ver aqui como é que fica. Olha só. Deixa eu ir aqui no primeiro. Pronto. O Rotate aqui, gente, não precisa colocar nada não. Você deixa alto mesmo. Só que no Motion que você escolhe, a escala já vai estar marcada aqui, né? Então, olha só. Já funcionou, ó. Certo? Vamos executar para ver? O fundo. Ó. Começa pequeno e vai crescendo. Com o fundo verde que é a Layer 4. Agora vamos dar aqui um ponto de parada, né? No último, porque tem que ter um ponto de parada aqui, né? Exatamente para a transição entre o último e o primeiro novamente, que é um loop. Então eu vou novamente aqui. Vou dar F6 aqui, até o 105. E aqui também. F6. Enter. Ó, ele vai dar uma paradinha, isso, para começar. Novamente o loop. Então, gente... Aqui é uma animação simples, né? Mas os recursos que a gente viu aqui, de texto, de rotação, de transição de um objeto para outro, por exemplo, essa transição do Layer 5 aqui, que começou pequeno, ficou grande, você pode botar um círculo para ele se transformar num quadrado, né? Então, assim, vimos aqui recursos fragmentados que você pode usar em vários tipos de animação para a web. Certo? Beleza. Então aqui foi a nossa prática, né? Na nossa aula de revisão a gente vai, na outra semana a gente vai usar uma outra imagem para fazer dela um GIF animado e depois uma animação em Flash para vocês perceberem a diferença na nossa revisão. Então beleza, essa foi a nossa prática e eu quero agora fazer uma outra prática que é através de um site, através da internet de uma maneira online, né? Que você cria a sua animação em Flash, o seu banner em Flash de maneira automática. A gente vai agora ver uma outra prática para criar essa animação diretamente da internet. Beleza, então aqui eu salvo, né? À medida que eu salvo aqui, como eu executei com o meu Ctrl Enter, e à medida que eu vou dando Ctrl Enter, o meu arquivo SWF ele vai sendo incrementado, né? E logo após o final da confecção da peça, observe que já está aqui o arquivo, você já pode inserir lá na sua página na internet usando as tags específicas para animações. Observe que ele está apenas com 41 kilobytes. Uma animação como essa, feita como GIF animado, ia dar bem maior do que isso. Então um abraço a todos, gente. Até o nosso próximo vídeo.